Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, estamos aqui hoje com um super colega de faculdade, Dr. Fernando Bray. Ele se especializou, então, em cirurgia do aparelho digestivo e uma dedicação muito grande nas cirurgias minimamente invasivas, cirurgias por vídeo, cirurgias robóticas, né, Fernando? Obrigado aí a presença. Isso. Eu que agradeço o convite, Rafael, é um prazer aqui estar com você, com o pessoal, para falar um pouco sobre parede abdominal e hérnias, né, que é um tema bem importante, porque é super comum na população. E eu acredito que vocês da cirurgia plástica devem ver bastante isso também na vida prática de vocês, né? Sem dúvida. Então, a gente escolheu, pessoal, o tema de hérnias de parede abdominal justamente por isso. Quer dizer, é algo que aparece muito para a gente, para o cirurgião plástico que lida com as abdominoplastias, as cirurgias de contorno abdominal pós-gestacional, e muito frequente também para os cirurgiões que fazem essa parte videolaparoscópica, né, minimamente invasiva. E Fernando, como que você define, como que você explica para os seus pacientes o que é a hérnia, né, de parede abdominal, o que é a hérnia abdominal e qual a diferença da hérnia para a diástase? Então, a hérnia de parede abdominal, ela nada mais é do que uma falha, né? É uma abertura na parede abdominal que é criada, ela já pode ser congênita ou ela é desenvolvida com o passar dos anos, né, na vida adulta do paciente. Então, existe uma frouxidão da musculatura e acontece uma abertura da parede, né? Então, é uma comunicação de dentro da cavidade abdominal com o exterior. Então, começa se manifestando clinicamente como um abaulamento. Então, o conteúdo de dentro começa a empurrar para fora. Então, os pacientes podem sentir uma saliência passando a mão, principalmente aos esforços, e um desconforto, às vezes, de agachar ou de carregar algum peso. E a diferença da hérnia para a diástase é que a hérnia realmente é essa falha. Existe uma perda de continuidade, né? Abre a parede abdominal e tem um buraco, né? Tem uma falha mesmo. Já a diástase, a parede abdominal, ela é íntegra, né? A poneurose é íntegra. Então não existe essa perda de continuidade. Não tem um buraco igual na hérnia, né? O que tem, na verdade, é um afastamento, principalmente da musculatura dos retos abdominais, que eles se afastam, né? Existe uma atrofia dessa musculatura por vários motivos. O mais comum que a gente vê na vida prática é a gravidez mesmo, né? Gravidez principalmente de melares, né? Quando o volume abdominal fica muito grande, existe esse afastamento da musculatura. E a parede é íntegra, não tem hérnia. É comum ter as duas ao mesmo tempo, né? Em especial na gravidez, né? Desenvolver uma hérnia umbilical ou epigástrica, por exemplo. Mas a diferença é essa, basicamente. A hérnia tem uma falha e na diástase não tem falha, é só um afastamento. Sem dúvida. Legal, perfeito. E na sua rotina, Rafael, me fala como que você investiga isso, né? Como é que é na prática seu screening, né? Como é que você faz no pré-operatório? Sim, então, para a gente o que aparece é exatamente essa condição, né, com mais frequência das pacientes pós-gestacional, né, a situação pós-gestacional. Então, pacientes que tiveram, ou, como você falou, gestação gemelar, ou grandes ganhos de peso, ou duas gestações, quer dizer, que tem uma distensão importante do abdômen. E aí, normalmente, elas queixam ou de um abaulamento pontual na região do umbigo, que pode sugerir uma hérnia umbilical, ou um abaulamento abdominal mesmo, né? Uma fraqueza da parede abdominal, sem considerar a questão de acúmulo de gordura localizado ou excesso de pele, mas muitas delas sentem um abaulamento, uma fraqueza muscular da parede abdominal após as gestações, que mesmo com atividade física não retorna. Então, já existe essa suspeita pela queixa, né, das pacientes, e aí a gente passa por um exame físico. No exame físico, o importante, o que a gente mais, né, direciona, quer dizer, um exame com as pacientes deitadas, então a gente consegue palpar, examinar a parede abdominal, pedindo para elas fazerem um esforço, como se fosse um esforço de levantar ou de realizar um abdominal, e a gente consegue palpar e perceber tanto a diástase, por exemplo, a separação, né, da musculatura a hora que ela contrai, e também as hérnias, principalmente as hérnias umbilicais, a gente consegue perceber essa abertura, né, com alguma passagem de conteúdo intraabdominal. E aí, claro, a confirmação do diagnóstico pelos exames de imagem. Então, na maioria das vezes, um bom ultrassom de parede abdominal, então algum radiologista que esteja bem habituado com esse tipo de exame. É importante que o exame do ultrassom também seja estático, né, e dinâmico, quer dizer, com a paciente em repouso e a paciente fazendo esforço, para da mesma forma conseguir perceber o quanto que no esforço a diástase
abre mais ou não, e se tem ou não alguma herniação nesse momento do esforço, e o que hernia por essa fraqueza, né, por essa abertura, no caso da parede abdominal. E nas situações de hérnias maiores, situações mais complexas, às vezes a gente lança a mão também então da tomografia de parede abdominal para um maior detalhamento. Né? Então isso é super importante, a gente ir para a cirurgia, para as abdominoplastias no caso, com um bom estudo, tanto clínico quanto, né, de imagem da parede abdominal. Né? Sim, sim. E, Fernando, você percebe alguma situação, algum problema? Por exemplo, uma paciente que faz uma abdominoplastia, de repente ela faz com a lipoescultura, quer dizer, faz toda a parte estética da parede abdominal, mas de repente uma hérnia passou despercebida, então ou o ultrassom não viu, quer dizer, não foi corrigida. Então, quer dizer, posso realizar uma abdominoplastia sem corrigir uma eventual hérnia, mesmo que pequena? Então, teoricamente, a hérnia ela é uma abertura, né? Essa abertura não tem tratamento clínico para isso, então não tem medicamento nem fortalecimento, né? Tem muitos pacientes, às vezes, que acham, vou fazer uma musculação específica, vou fortalecer a parede abdominal com exercício, e isso não existe, né? Não tem como você fechar um buraco, fechar uma abertura com tratamento clínico. Então, é cirúrgico, né? Então, em princípio, essa hérnia vai evoluir com o tempo. A história natural da doença é essa. Né? Então, o processo de envelhecimento, ganho de peso, tudo isso vai fazer com que, ou atividade física muito importante, vai fazer com que haja um aumento dessa hérnia, um alargamento, e aí o paciente vai precipitar uma outra cirurgia. Então, o ideal realmente né, o melhor dos mundos é fazer o diagnóstico pré-operatório, né, principalmente das hérnias mais comuns, né, que vocês podem encontrar, que é a hérnia umbilical, a hérnia epigástrica, que é acima do umbigo, e as hérnias inguinais, que são na virilha. Então, nesses casos, o ideal é, se for fazer uma cirurgia letiva, já corrige no mesmo tempo operatório, porque vai criar um problema para um segundo tempo. Né? E Rafael, você, a partir do momento que identificou a hérnia no pré-operatório, que eu sei que você faz um pré-operatório super caprichado, dificilmente passaria alguma coisa, o que você leva a crer que você, nessa avaliação inicial, você pediria realmente que passasse com um colega da minha área para fazer realmente um pré-operatório em conjunto e entrar junto na cirurgia para fazer essa cirurgia combinada? O que levaria você a ver? O que você te chama a atenção nessa avaliação? Sim, sem dúvida. Então, quando a gente vai para uma abdominoplastia, quer dizer, o foco das pacientes sempre está no excesso de pele, na gordura localizada, na lipoaspiração, em uma cicatriz bem posicionada, no umbigo natural, mas a gente precisa de uma boa avaliação também, exatamente da parede abdominal, né, para não deixar nenhuma hérnia passar despercebida e sem correção, e também para a gente ter um bom contorno, um bom reposicionamento da musculatura, então tratamento das hérnias, reparo das diástas, das eventuais fraquezas de parede abdominal, para a gente também ter um melhor resultado, né, funcional e estético. E eu acho, Fernando, que as duas situações que atualmente a gente considera como situações de importância para a gente chamar, né, fazer essa cirurgia em conjunto com uma equipe de cirurgiões do aparelho digestivo, a gente já tem várias cirurgias aí com as nossas equipes em conjunto, são principalmente hérnias mais complexas, principalmente aquelas que envolvem alça intestinal, então a gente vai precisar reposicionar as alças intestinais para um melhor reparo, e aí sem dúvida, né, a associação das duas equipes a gente consegue um melhor tratamento, né? E hoje em dia a gente considera também aquelas hérnias que a gente sabe que o melhor reparo, um reparo que seria menos invasivo e com melhores resultados a longo prazo, seriam reparos por videolaparoscopia. Então, reparos realizados por dentro da cavidade abdominal, por videolaparoscopia, principalmente, então, as hérnias inguinais. A gente também tem alguns casos juntos, assim, né? De lipoaspiração com hérnias inguinais por vídeo, ou de lipoaspiração e abdominoplastia também com reparo dessas hérnias por vídeo. O que você tem aí a acrescentar nessa parte de vídeo, que cresceu muito mesmo, né, como minimamente invasivo, principalmente para essas hérnias inguinais, hérnias que traziam um pós-operatório bem mais arrastado, mais chato, né, mais dolorido, mais complicado? Com certeza. A partir do momento que tem essa avaliação pré-operatória de vocês e que identifica essa hérnia que tem um potencial de complicação, né, que são essas, né, de uma forma prática, as umbilicais grandes, as epigástricas grandes, né, ou que são múltiplas, né, você vê que tem uma doença de linha média, né, que a gente fala que realmente a parte da linha média do abdômen tem uma fraqueza com múltiplas falhas e vai precisar de um reforço extra, ou de uma tela,
né, que essas telas que a gente coloca permanentes, né, que são as não absorvíveis e as telas que são dupla face, aí eu acho que tem que chamar a gente para, né, os cirurgiões da parede digestiva que fazem parede para entrar em conjunto. Hérnias grandes, vou começar pelas pequenas. As pequenas acaba que a gente resolve pela própria incisão cirúrgica que vocês fazem. Né, a incisão da abdominoplastia abre um campo operatório muito bom para a gente operar junto e fazer a parte cirúrgica da nossa técnica. Agora, quando as hérnias são maiores e precisam de telas grandes, ou quando são múltiplas, ou quando realmente é inguinal, a preferência é minimamente invasiva. Hoje a gente tem a abordagem tanto laparoscópica quanto robótica, que está crescendo muito. Né? A gente tem visto que a cirurgia robótica traz facilidades, principalmente para hérnias grandes de linha média, tá? Associadas a diástase, né? Que tem alguns casos que a gente operou junto também, quando tem essas diástases. Então, realmente, o pós-operatório é bem melhor, né? Quando é minimamente invasivo. Então, tem menos infecção hospitalar, menos infecção de ferida operatória, menos dor pós-operatório. São pacientes que se recuperam melhor em casa, voltam mais cedo ao trabalho. Então, ainda mais pensando que o porte das cirurgias é somado, né? Que tem o da plástica e o da gastro, né? Então, somando 2 pós-operatórios grandes, acaba que vai dar mais sintoma. Então, minimamente invasiva minimiza isso de certa forma. Então, seria uma parte interessante, né? Resumindo para o pessoal, assim, a nossa rotina, as abdominoplastias, né? Com fraqueza de linha média, então pequenas hérnias umbilicais muito comuns, né, após gestação, e diástase, então e musculatura boa, né, porque são pacientes. Sim, parede boa, jovens, parede Sim. boa. Então o tratamento pela abdominoplastia é excelente, porque a gente consegue corrigir essas hérnias umbilicais, que o acesso, como você falou, da abdominoplastia ele é muito amplo, e fazer um bom reforço da parede abdominal. Agora, hérnias que envolvem alça intestinal, hérnias mais complexas, que envolvem uma fraqueza muito grande, que de repente pode se beneficiar de uma tela mais, né, intraabdominal, ou as hérnias inguinais, que hoje em dia tem a opção de se realizar internamente, de uma forma minimamente invasiva, com uma tela que traga um reforço muito grande a longo prazo. Sim. Aí pode ser uma situação muito benéfica para o paciente ter essa associação de equipes, né? Com certeza, porque a rotina de vocês são mulheres jovens, né? Então, homens jovens que fazem a cirurgia, então são pacientes que têm a parede abdominal relativamente boa que a gente diz, né, até para o leigo entender, é que tem músculo, né? Tem aquela parede que tem musculatura boa para a gente conseguir fazer a aproximação, a síntese. Então, a maioria não precisa a gente entrar realmente, né? Vocês acabam fazendo a cirurgia brilhantemente, assim, tranquilo. Agora, quando foge da regra, aí eu acredito que até para a segurança do paciente é melhor, né? Eu acho que é bem interessante mesmo. Tá bom, então obrigado. Foi bom. Obrigado aí, acho que foi ótimo. Vamos deixar aberto aqui para os pacientes que quiserem enviar dúvidas, então. Com certeza. De repente combinar um outro bate-papo, esclarecer. Tá ótimo. Legal, e de repente a gente abre uma outra conversa aí futura sobre a diástase, que as pacientes têm muita dúvida também. Vai ser legal. Tá bom, obrigado. A gente se fala. Aí, um abraço. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.